supere a dor curando. Olha o que diz em Mateus capítulo 14, versículo 14. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Esse capítulo e esse versículo nos mostra uma grande qualidade que devemos ter, que é a de superar uma dor curando. Não havia se passado nem 24 horas que Jesus havia ficado sabendo que uma pessoa importante para ele havia morrido. E esse alguém era João Batista. João Batista tinha sido morto, degolado, com a sua cabeça cortada, literalmente. Jesus, quando fica sabendo dessa notícia, ele se retira da onde ele estava, ele entra em um barco sozinho e vai para um lugar deserto. Isso nos mostra que nós temos ou teremos momentos de ter vontade de ficar a sós, de ter vontade de ficar longe de pessoas, de ter vontade de estar a sós somente com Deus e com mais ninguém. E foi exatamente o que Jesus ele fez. Ele entra num barco e ele, sozinho, dentro de um barco, ele vai para um lugar deserto. Porém, quando Jesus ele chega onde ele queria estar, quem é que estava lá? Uma multidão de pessoas que precisavam ser curadas. Ou seja, não há nada de errado em querer, em ter vontade de ter momentos a sós com Deus e com você mesmo. Não há nada de errado. O próprio Jesus ele nos mostrou que esses momentos vêm, mas que tem hora para terminar. Porque quando Jesus ele chega onde ele queria, quem é que estava lá? Uma multidão de pessoas que precisavam ser curadas. Jesus, ele poderia dizer, ei, não faz nem 24 horas que eu fiquei sabendo de uma notícia horrível, que eu fiquei sabendo que uma pessoa importante para mim morreu. Sou eu que preciso de um abraço, sou eu que preciso de um conforto, sou eu que preciso de uma ajuda e vocês que vêm até mim. Jesus ele poderia ter falado. Mas no versículo 14 vai dizer que ele, possuído de íntima compaixão, ele curou aqueles que veio até ele. E eu te pergunto, quem é você quando está passando por um momento de dor, ou quando passa por um momento de dor, um momento de luto, um momento de tristeza, de angústia, um momento complexo, um momento de dificuldade, um momento de crise? Quem é você? Você abre mão do que aconteceu, da notícia ruim que você ficou sabendo, da tristeza, da dor, da angústia que você sentiu, que está sentindo. Você abre mão do que aconteceu para poder curar pessoas, para poder servir pessoas, para poder ajudar pessoas.
para poder fazer o que você precisa fazer, ou você usa o que aconteceu como desculpa para não fazer o que você precisa fazer. Jesus, ele poderia ter dito: ei, eu fiquei sabendo de uma notícia terrível, aconteceu isso aqui comigo, eu estou assim, eu estou triste, eu estou angustiado, eu acabei de saber que uma pessoa muito importante para mim morreu e da forma que morreu, mas a palavra vai dizer que Jesus ele ficou possuído de compaixão. Jesus ele se moveu com compaixão e começou a curar aqueles que precisavam ser curados, aqueles que precisavam de ajuda. Então, você pode estar passando hoje pelo pior momento da sua vida, um momento de muita tristeza, um momento de muita dor, um momento de exaustão, um momento em que você diz para você mesmo: eu só quero ficar sozinho, eu só quero ficar sozinha. Um momento de dor, um momento de luto. Mas haja como Jesus. Supere a dor curando aqueles que podem vir até você precisando de ajuda, aqueles que podem vir até você precisando de um abraço, precisando de uma palavra de conforto, alguém que precisa de uma direção, de um aconselhamento. Haja como Jesus. Sabe por quê? Porque uma grande mulher de Deus forte ou um grande homem de Deus forte, ainda que estejam eles mesmos precisando de um abraço, precisando de ajuda, precisando de cura, precisando de um conselho, de um direcionamento, precisando de um conforto, eles conseguem abrir mão para poder estender as suas mãos sobre aqueles que vêm até eles precisando de ajuda a ser curados, aqueles que precisam de auxílio, aqueles que precisam de um abraço, aqueles que precisam de uma palavra, aqueles que precisam de um consolo. Uma verdadeira, uma grande mulher de Deus forte, ou um verdadeiro homem de Deus forte, eles conseguem abrir mão, eles conseguem superar suas dores, curando. Então, haja como Jesus. Não deixe que as suas lutas, não deixe que a sua dor de hoje, que as suas dores que virão, sejam maiores que a sua capacidade
de estender a mão para aqueles que precisam, de estender a mão para alguém. E eu te vejo no próximo vídeo.